Bom dia a todos que vêm até a nossa casa, Centro Espírita Rua Pastor. É uma alegria a gente se reunir todos os dias de manhã para falar sobre o tema da doutrina espírita, né? Também sejam bem-vindos todos aqueles que nos assistem pela internet, né? Antes da gente iniciar, vou dar os recadinhos, né? Que são os trabalhos que a gente faz aqui em casa. Então, aos domingos, a gente tem 4 trabalhos, né? Às 9 horas da manhã, começa o trabalho de assistência espírita cristã, onde a gente se reúne para refletir sobre o trecho do Evangelho, né? E depois fazemos o momento das vibrações e dos passos. Né? Também às 9 horas, em paralelo, tem o trabalho da evangelização infantil para as crianças, para os adolescentes. Então, aqueles que têm filhos, netos, primos, que quiserem trazer na casa, né? As crianças recebem as aulinhas de moral cristã. E também às 9 horas a gente abriu um curso de iniciação ao Espiritismo. Então, para aqueles que querem começar a aprender sobre a doutrina espírita, né? São várias aulas com temas de mundo espiritual, reencarnação, mediunidade, espírito, perispírito, vários assuntos importantes para que a gente possa começar a compreender, né, essa doutrina que nos fortalece e nos esclarece. E depois, às 10 horas, a gente tem a palestra pública, que também é transmitida pela internet. Quem não consegue vir aos domingos, também temos alguns trabalhos durante a semana. Às terças-feiras, 19 horas, assistência espírita cristã. E às quartas-feiras, 20 horas, o curso de iniciação espiritismo. Então, dados os recadinhos, vamos fazer a nossa prece para podermos iniciar a palestra. Então, nós agradecemos a espiritualidade amiga que se encontra presente, sempre nos amparando, nos inspirando à prática do bem, para que podemos tomar resoluções positivas na nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso progresso espiritual. Agradecemos a Jesus, esse Espírito amigo, que é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade, que ele possa nos abençoar nessa manhã. E agradecemos também ao nosso Pai, Deus Criador, que nos deu a vida e nos concede tudo o que nós precisamos para o nosso aprendizado, para o nosso caminhar espiritual sobre a terra. Que essa manhã seja uma manhã de esclarecimento e de luz interior. Que assim seja, graças a Deus. Então, convido a nossa companheira Sônia, que vai nos fazer a palestra com o tema Eu e o mundo físico e espiritual. Por favor, Sônia. Bom dia a todos, a paz de Jesus esteja conosco, bom dia ao público da internet. A primeira pergunta que nos cabe é por que o nome da palestra é Eu, sendo que nós sempre falamos a importância de sermos no plural, de pensarmos nós, nosso Pai, nosso Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nós. Por que eu escolhi o nome Eu? A importância do Eu no mundo físico e no mundo espiritual está no papel. Hoje eu vou tentar trazer o papel de cada um de nós no nosso campo espiritual e físico, porque nós estamos sempre interagindo. A erraticidade espiritual é assim que Kardec fala sobre o plano espiritual. Nós falamos do plano espiritual, do plano físico e etc. Mas Kardec se refere à erraticidade. A erraticidade é o mundo dos espíritos. Quando nós estamos encarnados, é erraticidade física, porque nós deixamos de ser espíritos para a alma. A alma é o espírito encarnado. Então, nós estamos na erraticidade física, que também é o mundo dos espíritos, só que espíritos encarnados. Qual é o nosso papel no mundo físico e no mundo espiritual, na erraticidade física e na erraticidade espiritual? Porque nós desejamos muito mudança.
Nós desejamos muito, por exemplo, que a Terra seja um mundo feliz, um mundo regenerado, um mundo de paz, mas nós esperamos que a mudança aconteça por outras pessoas, que o outro faça a mudança, e o papel de cada um da mudança é de cada um. Por isso, qual é o meu papel? O que eu interfiro, como que eu interfiro, como que eu acho nesses dois mundos? Vou tentar trazer essa consciência, um pouco dessa consciência na palestra de hoje. E eu vou utilizar a lousa hoje para desenhar bastante. Os meus desenhos são bastante toscos, por isso não se prendam aos desenhos. Eu quero apenas que entendam o raciocínio que eu vou fazer. A primeira coisa que nós sabemos é que tem uma parte da criação divina que nós não temos acesso. Então, nós sabemos que Deus é a causa primária de todas as coisas, tá? Lá é a primeira questão do livro dos Espíritos, e nós sabemos, ao estudarmos a doutrina, que o homem, quando ele individualiza, quando ele se torna espírito, ele começa o seu trabalho de evolução ali, mas esse período que ele não tem consciência, esse período ele é só do Criador. Então, o que a gente tem de ideia? Que tem um período que pertence somente ao Criador, que só ele sabe. Que o Criador de todas as causas é Deus, e quando ele cria todas as coisas, e quando ele vai pensar em criar o Espírito, na Gênesis bíblica, ele está falando no plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E às vezes nós, então, por causa disso, por muito tempo, e até alguns de nós ainda se refere a Deus como velhinho de barba branca, porque nós temos essa ideia errônea, equivocada, de que Deus é um homem. E ele deu porque ele disse lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas ele está falando do Espírito, e ele está falando com alguém. Por quem será que Deus está falando? Ele está conversando com alguém, onde ele diz que vai criar o Espírito em Espírito, vai criar o Espírito. E aí, esse período aqui de criação é que nós não temos acesso. Deus está falando com o governador da terra. Quem é o governador da terra? Jesus. Por que a gente sabe que Deus está falando com Jesus? Aqui é na Gênesis, Velho Testamento. Lá no Novo Testamento vai dizer, no princípio era o Verbo estava com o Pai, o Verbo se fez carne, e nada do que foi feito na terra foi feito sem a sua autorização. Ele está falando de Jesus que vai governar a terra. Então, ele está falando aqui que vai criar a imagem e semelhança, o Espírito. Depois, ele diz que para o homem habitar na terra, ele formou o homem. São coisas diferentes. Ele diz, façamos, vamos fazer, vamos criar. E o outro, ele diz assim, vamos formar. Então, é diferente. Esse período aqui pertence a Deus. Pertence à pessoa que vai cuidar de todos os na Terra. Leon Denis diz no livro o destino, o problema do destino e da dor, hoje eu vou falar de bastante obra. Então, ele diz que esse período o homem passa lá pelo reino mineral, pelo reino vegetal e vai despertar no animal sem nenhuma consciência. É isso que está no livro dos Espíritos, dizendo que tudo se encadeia no universo. Desde a pequena mônera ou monera, desde a pequena monera, uma única célula, um único ser, uma única célula, até os anjos, para os seres angelicais, vão se encadear e vai ter esse período de esquecimento que só pertence ao Pai. Então, com isso, diante dessa explicação, nós temos uma dedução que o espírito criado, ele está no berço primeiro. Olha o meu berço queridinho, uma bolinha. E todos os espíritos criados estão individualizados, está nesse berço primeiro aqui. Ele fica aqui nesse berço primeiro
até ele amadurecer o suficiente para querer encarnar, para querer experimentar a vida. Quando ele está aqui no berço, ele não tem uma forma. Ele não tem forma, ele é uma centelha. Nós temos a referência da centelha na doutrina espírita e nós temos a referência da centelha na Bíblia. E nós temos referência de centelha em muitas traduções muito antigas, muito mais antigas do que a própria Bíblia. Dizendo que o espírito, o homem, o próprio espírito, ele não tem uma forma, ele é uma centelha. Aqui nós estamos simples e ignorantes e queremos experimentar. Então, quando um desses espíritos amadurece o suficiente, ele já está individualizado, ele não está mais aqui no reino do esquecimento, mas ele amadurece o suficiente para experimentar, ele vai sair daqui. E o que a doutrina nos diz? Que a partir do momento que você sai daqui, nunca mais você vem aqui. Nunca mais você volta ao berço de mel. Alguns espíritos tentam voltar a esse berço de mel. E aí a gente conhece isso na doutrina como a perda da forma humana. Porque ele tenta perder essa forma, porque ele tenta retornar aqui a esse mundo onde para ele não há mais limite de responsabilidade. Enquanto nós estamos aqui, não há responsabilidade alguma. A partir do momento que eu amadureci e eu quero o suficiente para querer experimentar, para nascer, para começar a encarnação, a primeira providência segundo a doutrina espírita é a qual? Dar uma forma humana à formação. Então, o que a doutrina diz? Não importa em que lugar do universo que o homem nasça, ele vai ter a forma humanoide. Ele vai ter a forma humanoide. Então, quando a gente vê algumas pessoas falando assim, jacaré, macaco, não sei o que, tomates assassinos e por aí afora, isso que a gente vê é ficção hollywoodiana, filme para a TV. A doutrina nos diz que o espírito tem a forma humana e a Bíblia diz que Deus formou o homem. E de que maneira que ele formou o homem. Então, nós temos a forma humana, então o espírito tem uma forma humana, só que ele é energia pura. Então, se ele é energia pura, apesar dele ter a forma humana, dele ter feito a forma humana para nascer, ele continua centelha, ele continua luz, ele continua sem ter condições de ter uma formação de aprendizado. O que ele faz? Ele constrói uma roupa para ele. Ele constrói uma roupa? Sim, ele constrói uma roupa para ele. Nós chamamos essa roupa de perispírito. Na Bíblia chama de corpo astral, ou corpo espiritual. Mas a gente chama ele de perispírito. Quando o homem cria o perispírito, veja bem que ele tem uma ligação aqui. Quando ele cria o perispírito, esse perispírito precisa ser criado, precisa ter a forma, precisa ter as características do lugar que ele vai nascer. Nós moramos na Terra. Quantos elementos tem na Terra? 4. Então, o perispírito tem a parte material, energia mais matéria. Por que ele é energia mais matéria? Porque ele é semimaterial. Ele tem 4 elementos da Terra e mais um elemento do espírito. Então, ele é energia mais matéria. Que matéria que o perispírito tem? A matéria que nós temos: terra, água, ar e fogo. Então, a gente brinca que a gente tem uma pá. Qual é a pá? Terra, água, ar e fogo. Terra, ar, água e fogo. A gente nunca pode esquecer disso. O que a gente alimenta? Alimenta isso daqui. Então, ele é matéria e ele é energia. Por isso que o perispírito é quintessenciado. Muito bem, o espírito já tem a forma humana, o espírito já tem uma roupa, que é a energia mais matéria do lugar que ele vai nascer.
nascer, se ele nasce num lugar que tem 10 elementos aqui, ele não vai ser quinta essenciado, ele vai ter as características de 11 elementos, 10 mais 1, 20 mais 1, 30 mais 1, não importa. Na Terra são 4. Ele já tem isso daqui, mas ele não consegue se manter. Ele não consegue, apesar do perispírito ter 17 características, ele não consegue se manter. Ele não consegue manter o quê? Densidade. Ele não consegue manter densidade. Então, Deus, falando com Jesus, criou o Espírito, permitiu que o Espírito tivesse roupagem e precisou formar. Para formar o homem, houve a necessidade dele nascer num corpo animal. Então, o nosso corpo físico é animal. Como é que a gente aprende na escola que nós somos animais mamíferos? Mamíferos. Então, para fazer isso, como que somos nossos antepassados? Quem já teve a curiosidade de pesquisar na internet como era o primeiro homem na Terra? Não o primeiro homem bíblico, o primeiro homem da Terra verdadeiro, os nossos antepassados. Sabe que não podemos falar mal dele? A ciência nos diz que nós temos muito mais do nosso antepassado do que os nossos próximos. O nosso filho, o seu filho, tem muito mais características da sua bisavó, do seu tataravô, do que dos próprios pais. Por quê? Nós guardamos herança genética, nós guardamos memória genética. Nós temos uma característica de memória genética que nós guardamos. Se o nosso tataravô nasceu num mundo muito gelado, vamos lá na Finlândia, muito gelado, passou muito frio, passou muita necessidade, os seus descendentes nascem mais resistentes a essa característica. A mesma coisa vale para as pessoas que vivem em ásperos, mundos áridos. O Brasil também tem mundos áridos. E a gente diz assim, nós que somos aqui do sul, do sudeste para baixo, eu sou do extremo sul, eu sou do sul do país. A gente diz assim, eu não teria condições de viver lá no sertão da Bahia, no sertão no agreste do nosso país, eu não teria essa resistência, não teríamos mesmo, porque a nossa memória genética é de um lugar muito diferenciado daquele lugar. Então, nós temos essa memória genética. Então, os nossos antepassados, eles eram quase incapazes de se comunicar e não se comunicavam. No primeiro momento, ele realmente não se comunicava. Ele era incapaz de falar, ele era incapaz de expressar o seu pensamento, ele era incapaz de falar qualquer coisa. Então, como que ele é? Um animal, mamífero mesmo. Então, aqui é essa formação pura de animal, os 4 elementos. Então, nós vamos ter uma segunda roupagem, uma terceira roupagem, melhor dizendo, um corpo totalmente físico. Totalmente físico. Então, qual é a fórmula do homem? Energia mais matéria ao quadrado. Por quê? Porque ele é matéria 2 vezes. Essa é a fórmula do homem. Energia mais matéria e energia e mais matéria. Só que nós somos matéria e só que nós temos condições de se comunicar. Nós estamos interligados. Nós nunca deixamos de estar interligados. Por isso que nós interagimos no mundo físico e no mundo espiritual o tempo inteiro. Como é que a gente liga com o mundo espiritual enquanto encarnado? Todos os dias nós entramos no mundo espiritual e segundo as energias e segundo a ciência, nós precisamos ficar pelo menos 8 horas no mundo, na erraticidade espiritual, através do sono. 8 horas é o que nós devemos, no mínimo, ficar. O que o homem está fazendo agora? Burlando essa lei, diminuindo esse tempo. Aí ele acorda cada vez mais irritado, cada vez mais nervoso, cada vez mais estressado, cada vez mais agitado, cada vez mais necessitado de querer, correr. Por quê? Ele não está dando tempo de um intercâmbio com a espiritualidade. Ele está dormindo cada vez menos.
E é moda hoje na mídia, na internet, dizer assim, quando você dorme, eu ganho dinheiro. Você está dormindo e eu estou ganhando dinheiro. Você está dormindo e você está ganhando dinheiro. Você está ganhando dinheiro sem dormir, assim, não vai usufruir do seu dinheiro. Por quê? Porque nós precisamos desse tempo na espiritualidade. O corpo físico precisa de 8 horas para eliminar as toxinas diárias. O nosso cérebro, o nosso motor, a nossa mente precisa, o nosso corpo tem um motor e ele precisa de descanso e de autolimpeza. Para ele se autolimpar, o corpo físico precisa desligar. Ele não limpa em vigília. As glias, as minúsculas glias dentro do seu cérebro, para limpar as beta-celoides do seu cérebro, precisa, essa proteína que vai fazer mal para os seus neurônios, para os meus neurônios, precisam limpar. E para isso, o corpo físico precisa estar desligado, precisa dormir. Enquanto ele está dormindo e o cérebro está fazendo o seu trabalho interno, o perispírito está no mundo espiritual, na erraticidade espiritual, aprendendo, refazendo, ganhando novas ideias, conversando com os entes que já partiram, recebendo instruções. O seu amigo espiritual está puxando a sua orelha, dizendo, você está fazendo errado, não é assim que se faz, você vai ter dificuldade se você continuar por esse caminho, e etc. Então, nós estamos, enquanto o nosso corpo está sendo reparado, o nosso perispírito está, e o nosso espírito está aprendendo, recebendo instruções. E nós estamos burlando essa lei natural criada por Deus. E nós precisamos pensar nisso. O nosso sono passa por 4 fases, ele precisa desligar, ele precisa sair das vibrações de vigília, ele precisa entrar, ele precisa sonhar. Nós precisamos sonhar o nosso sonho e guardar o nosso sonho. O nosso sonho é o aprendizado que a gente tem aqui. Então, nós temos 3 tipos de sonho. Livro dos Espíritos, que estão a partir da 400 na emancipação da alma. Nós temos 3 tipos de sonho. Um sonho metabólico. Você vai dormir e continua matando o cérebro. Por quê? Você come uma feijoada ou come um rodízio de pizza ou vai numa churrascaria e termina de fazer essa alimentação tipo 11h30, 23h30, meia-noite, chega em casa 30 minutos depois, você está deitando para dormir. Você está com o seu estômago cheio, indigestão, e o cérebro tentando baixar as vibrações para fazer a limpeza. Então, você tem um sonho metabólico, onde você sonha com quê? Se você fez uma feijoada, tu vaca correndo atrás de você. Ao tempo inteiro, você fala tipo um pesadelo, teve mesmo. Um desencontro entre o estômago e o cérebro. E nós temos um segundo sonho que a gente chama de sonho do inconsciente. O que é o sonho do inconsciente? A gente faz uma série de coisas, nós fazemos uma série de coisas em vigília e nós sabemos que algumas delas estão erradas ou fugimos de algumas coisas. Vou dar um exemplo bem corriqueiro. Eu preciso perdoar uma pessoa, mas eu não quero perdoar a pessoa, eu quero que ela me perdoe. Mas eu não quero perdoar a pessoa. Então, quando eu durmo, eu tenho um sonho inconsciente que me diz que eu devo perdoar. Se eu não perdoar, eu vou ter uma série de dificuldades. Então, eu tenho esse sonho inconsciente. Puxa vida, até dormir eu sonho com aquela assombração. Mas não é uma assombração, você precisa perdoar a assombração, eu disse que ela está me assombrando. Então, a gente tem isso. E a gente tem um sonho que a gente chama de vivência, onde você fez essa emancipação e encontrou com os seres espirituais, encontrou com o seu amigo espiritual. E você acorda de manhã super bem, você fala, nossa, foi uma noite maravilhosa, eu estou descansado, eu estou feliz, eu estou tranquilo. Esse daqui é o processo básico do homem.
Só que o homem vai continuar evoluindo, ele vai continuar desenvolvendo. Vou fazer uma limpezinha aqui, porque ele precisa continuar desenvolvendo e ele precisa continuar crescendo. E para isso, o que ele precisa fazer? O homem físico, ele é matéria. E ele está interligado com o perispírito. Ele está interligado com o perispírito dele e ele está interligado com o espírito dele. Mas como é que ele, em vigília, tem essa consciência energética? Porque ele não vai deixar de ser energia. Ele tem essa consciência energética com os 10 centros bioenergéticos. É assim que ele tem essa consciência. Esse centro bioenergético está aqui no perispírito e ele vai filtrar para o corpo físico. Que 10 centros bioenergéticos, nós não podemos esquecer desses 10 centros bioenergéticos. Nós temos 4 centros bioenergéticos que a gente chama de telúrico. Por que telúrico? Porque ele faz o fundamento do homem em encarnação. Como assim? Encarnado no mundo físico, ele vai fixar a TAG aqui, ó, ele vai fixar a TAG para que o perispírito e a energia possam fixar a vida encarnada. Vocês devem conhecer esses centros bioenergéticos, porque na casa espírita a gente dá nome para eles. O primeiro deles é o sacral. O sacral é o único centro de força que é voltado para baixo e ele é chamado de fundamental, de fundamento, porque ele fundamenta a nossa vida em todo encarnado. Ele dá essa expressão. Depois nós temos o genésico. O genésico, ele regula a primeira grande força do planeta. Então, quando a gente fala da primeira grande força, a Terra ela é regida por uma força extraordinária. E não é a força do amor, como a gente quer que seja, será um dia. É a força sexual. O genético regula as forças sexuais. A libido, a nossa libido. E a nossa libido não é só sexualidade, como a gente imagina. A libido é a força de vida, a pulsão de vida. Ah, eu não tenho mais libido. É comum a gente ouvir isso quando a pessoa chega na menopausa. Ai, acabou a minha libido. Pode ter acabado o seu interesse sexual, mas não a sua libido. Porque se a sua libido tivesse acabado, você já teria desencarnado. Porque ela é regulada por isso daqui, ela é a nossa força de vida. A nossa libido ela tem duas pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Nós devemos passar pela força da vida, mas o homem gosta de dar a explicação que eu disse antes, de entrar na pulsão de morte, não respeitando as leis naturais, entre elas o 8 horas de sono diário. Então, nós somos regulados por isso. Depois, nós somos regulados pelo terceiro centro de força, que é o esplênico. O esplênico, ele tem a função de dar força para o homem correr atrás do pão de cada dia. Senhor, dai-nos hoje o pão de cada dia, hoje. O pão de hoje. Não é o pão de 200 encarnações. Então, para de correr atrás do pão de 200 encarnações, porque na próxima encarnação você vai ter que começar de novo. Então, o pão de cada dia, o pão dessa existência, o pão da sua vida. É o esplênico que faz isso. Ele te dá força, ele te dá coragem, por isso que ele regula ali a parte de fígado, de pâncreas, para a gente poder ter força. Imagina não ter ânimo para levantar para trabalhar, não é mesmo? E outra coisa, nós precisamos educar os nossos filhos para eles não serem uma geração neném. O que é uma geração neném? Nem estuda e nem trabalha. E os pais ficam sustentando a vida inteira a criatura. Nós não nascemos para isso. O eu, ele tem uma responsabilidade de cuidar de si mesmo a partir do momento que ele saiu daqui. Então, às vezes, a gente burla isso, esquecendo de alertar os nossos filhos, esquecendo de alertar aqueles que vieram.
Nós recebemos a responsabilidade de sermos pais para educar os nossos filhos, para que eles tenham a responsabilidade de educar os seus filhos. E, ao mesmo tempo, nós vamos construindo um caminho bonito e seguro para a nossa próxima encarnação, porque, sim, nós vamos nascer na mesma família até aprendermos tudo que precisamos com aquela família. Então, se você não educa o seu filho de maneira que ele seja um homem de bem, de maneira que ele saia da pergunta da escala espírita na condição de espírito imperfeito para chegar na condição de espírito bom, se você não educa isso, você pode nascer com pais piores do que você tem agora. Por quê? Porque é a nossa herança. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Apesar da gente ficar sempre dizendo isso, a gente esquece de trabalhar essa herança, o estranho. E, por fim, o quarto, que é o gástrico, que cuida da nossa força diária. Então, esses quatro elementos é o nosso polo negativo, é o nosso polo material. Negativo aqui no sentido de eletricidade, positivo e negativo, não de negativa de vício, tá certo? Negativo nisso. Então, nós temos 4 centros de força chamados telúricos. E nós temos 6 centros de força chamados energéticos. Os centros de forças energéticas, o primeiro deles é o cardíaco. O cardíaco, ele é o único centro que se corresponde com esse daqui. Por isso que a gente diz assim, como eu amo a pedra, eu amo o cachorro, eu amo a árvore, eu amo a flor, eu amo o outro ser. Por quê? O cardíaco faz isso, ele irradia. Esses aqui derramam força para a gente. Esses daqui irradiam luz, irradiam a vibração. Quando a gente vai vibrar por alguém, a gente está usando esse daqui, o cardíaco. E ele pode vibrar para o seu cachorrinho que está doente, para a sua plantinha que está triste, para a sua filha que está feliz, para o seu filho que vai passar no vestibular, para o filho que vai procurar o primeiro emprego, para a mãe que está doente. Então, ele não escolhe elementos. Por quê? Porque nós estamos inseridos na natureza de Deus, na erraticidade física e na erraticidade espiritual. Então, ele pode interagir com todos os elementos. Está escrito aqui no livro da doutrina. Desde a moneira até os seres angelicais, nós estamos interligados uns com os outros. Sempre, 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 sempre. Depois do cardíaco vem o laríngeo. O laríngeo, ele tem o poder da fala, ele tem o poder do destino, ele tem o poder de abençoar, amaldiçoar. Então, ele é um centro de força muito perigoso. Por quê? Por que o laríngeo é muito perigoso? Porque a gente não percebe que é uma amaldiçoa. A gente acha que a maldição é quando alguém faz uma coisa muito séria. Ou que na toda a sua geração nunca mais nasce nenhum. Não é isso, não é só isso a maldição. A maldição é quando a gente deseja que o outro quebre a cara. Quando a gente deseja, quando a gente chama o nosso filho de burro, quando a gente diz que ele é um animal, quando a gente diz assim, tomara que perca o trabalho, tomara que quebre a cara. Quando nós estamos fazendo esse tipo de julgamento, nós estamos dando poder a esse centro de força que é energia. A energia não tem um único só lugar que ela não possa entrar. Então, nós precisamos sim tomar cuidado com o nosso organismo. E às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece dessa coisa simples e maravilhosa. Então, depois a gente tem o frontal. O terceiro centro de força, o frontal ou cerebral, ele domina a vivência e a clarividência. A vivência, você vê a erraticidade espiritual. A clarividência, você vê a erraticidade física. Eu estou aqui conversando com vocês, se de repente abrir a sala da minha mãe e eu ver meu pai e minha mãe em cima, meu pai e mãe encarnados ainda, eles vão ver na sala eles discutindo, porque eles adoram discutir,
de eu ver a minha bisavó, a Maria Alba, eu estou tendo uma vivência, porque ela está desencarnada. Então, é esse centro aqui que regula. E é esse centro aqui que regula o nosso potencial anímico, desdobramento, psicometria, telepatia, tem uma infinidade de potencial anímico que a gente não utiliza porque a gente acaba achando que eles não são tão bons assim, eles são maravilhosos e nós deveríamos utilizar. E depois, por último, nós temos o quarto centro de força, que é o cardíaco, que é o coronário. A diferença aqui, Sônia, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, então eu tenho 8. Você disse que são 10. O coronário, ele é um centro trino, por isso que ele é chamado de lótus de 1000 pétalas. Por quê? Porque ele cuida da nossa inteligência, entendimento e sabedoria. Ele é 3 em 1, por isso que ele é chamado de lótus de 1000 pétalas. Por quê? Fazendo assim um total de 10 centros de força. Esses centros de forças, ou centros bioenergéticos, eu prefiro centro bioenergético, é uma colocação de Joana de Ângeles, porque é energia biológica. Ela é formada pela estrutura do perispírito e ela é formada pela estrutura do nosso corpo físico. Qual é o nosso anseio? Qual é a responsabilidade de cada um? Qual é o destino de cada um? Qual é o destino do ser humano? Para onde, o que ele quer, o que ele deseja na vida? Ele quer e ele deseja chegar nos mundos celestes, que Jesus chamou de céus. Então, o que nós desejamos? Nós desejamos chegar nos mundos celestes. Para a gente chegar nos mundos celestes, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, devidamente esclarecido por Santo Agostinho, para a gente chegar no mundo celeste, a gente tem que ter essa responsabilidade do eu. Do eu. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, para que vocês nunca esqueçam a responsabilidade do eu. O que é que tem no meio de Deus? O que é que tem no meio de Deus? Então a gente tem que ter sempre essa consciência. O que é que Deus guardou bem no meio dele? O eu. Qual é o nome de Deus? Alguém aqui sabe o nome de Deus? Não. Quem tem 72 nomes é Jesus. Deus. Qual é o nome de Deus? Sou. Esse é o nome de Deus. Sou. E a gente, o que a gente... Eu sou maravilhosa, eu sou bondosa, eu sou espetacular, eu sou generosa, eu sou tão boa, mas não pise no meu calo, que você vai ver que não é isso que a gente diz, essa balança que a gente investiu. Então, porque eu, porque eu no mundo físico, no mundo espiritual, porque eu estou no meio de Deus. Deus fez a sua imagem e semelhança. O nome de Deus é Eu Sou. Por que esse é o nome de Deus? Porque Moisés, nós temos tradição cristã. Eu estou dizendo isso porque nós temos tradição cristã. Moisés, quando conversava com a sarça ardente, recebendo uma ordem para ir para Egito, tirar o povo que estava lá, ele disse: aquele povo tem muitos deuses. Eu vou chegar lá falando em nome de um Deus, eles vão me perguntar o nome desse Deus. Que nome que eu devo ter? A sarça respondeu: sou o que sou. Sou o que sou. A nossa primeira identidade, a nossa primeira personalidade é justamente isso. Sou. Então, para chegarmos nos mundos celestes, a gente tem que estar em afinidade com Deus. Se a gente não tiver em afinidade com Deus, a gente não vai chegar no mundo celeste. Eu li, de novo, nesse livro, o problema do ser discriminador, diz que a gente não chega por causa das nossas mazelas morais. Então, o
que a gente fica? Lembra que eu falei? A gente tem uma dificuldade imensa de perdoar. E Jesus ensinou uma regra para a gente perdoar. Sabia que Jesus ensinou uma regra para a gente perdoar? É isso que eu quero trazer aqui para vocês, essa regra maravilhosa que Jesus ensinou para a gente conseguir chegar no mundo celeste. Nós saímos do mundo primeiro e nós vamos chegar no mundo celeste. No mundo celeste, mais uma vez, a gente não tem forma, porque é isso que esclarece no Evangelho. Aqui a gente sabe todas as coisas. Aqui a gente tem sabedoria, inteligência, entendimento e perfeita comunhão. Então, nós só tomamos formas se nós sairmos daqui para uma missão. Lembrando que todos nós temos uma missão. Nós estamos em missão agora. E Deus dá uma forma, arrumou um jeito de escrever em nós, um jeito de não esquecermos disso nunca. A terra não é mais berço primeiro. Então, a terra não é mais berço. A terra é expiação e prova. Se ela é expiação e prova, não nasce nenhum ser humano na terra sem a consciência de Deus. Onde que está escrito as leis de Deus? Na consciência é a resposta. Então, todas as pessoas que nascem na terra hoje, elas já nascem com a consciência de Deus dentro dela. Tem milhões de pessoas que só têm Deus. Nós somos 8 bilhões, aproximadamente 8 bilhões de canais. Tem bilhões de pessoas que apenas isso ainda. Então, ele está, segundo Santo Agostinho, começando a sua grande missão. Eu disse que Deus dá um jeito de escrever em nós, né? O que a gente tem na mão? A letra M, missão. Não se esqueça disso, a minha missão. Olha para minha mão, papai, a minha missão. Vamos procurar a nossa missão. Então, tem milhões de pessoas nessas condições. Tem outro milhões de pessoas que está na Terra e, além da consciência, ele é empata. Então, por que ele é empata? O que ele é empata? Ele tem consciência da espiritualidade. Ele sabe que existe, além de Deus, existe e está interagindo com a gente muito mais. E ele é capaz de perceber isso, interagir com isso e agir no seu mundo físico dentro da empatia. Quero colocar duas coisas para vocês. Empata não é se colocar no lugar do outro. O nosso cérebro é extremamente individualista, por isso que essa palestra chama eu. Ele é extremamente individualista. O nosso cérebro, com os seus 7 sentidos, ele é incapaz de saber o que ele está pensando. Como que ele se sente. Eu sou incapaz de saber como é a sua dor. Eu só sei como é a minha dor. E porque eu sei como é a minha dor, eu posso entender a sua dor. Empatia é isso. Entender a dor do outro através da sua própria experiência. Nós não nos conseguimos. Eu não posso. Você tem que colocar-se no lugar do outro. Impossível. Não existe isso. Nós não conseguimos nos colocar na posição de outro e não reclame comigo, pelo amor de Deus. Reclame com Deus, porque foi ele que criou assim. Não gostou? É ele que criou assim. Entendeu? Então, a pessoa que é empata, ela consegue entender isso com muito mais clareza. Por exemplo, ela entende que a vida dela existe antes, agora e depois. Ela pode não entender como isso funciona, mas ela entende. Ela sabe que tem isso, ela confia nisso e ela age assim. Aí tem outras milhões de pessoas que, além de ter a consciência de Deus, além de empata, ele é médio. Ele é médio. O que é o médio? O empata, apesar de perceber e interagir, ele não dá passagem, ele não consegue permitir que a espiritualidade se comunique.
telepata não consegue, o médium consegue. A classificação de médium tem uma classificação bem grande e enorme aqui no livro dos médiums, você pode pesquisar e ver. Então, tem desde o médium intuitivo, que ele seria mais esse daqui, do que até um médium de diversas tipos de mediunidade. Não existe, e pare de se falar isso, se pense isso, pare de achar que existe médium poderoso, médium, não existe isso, existe diversidades de mediunidade. Então, tem médium que tem vários tipos de mediunidade. Então, isso significa o quê? Que ele deve mais? E tem mais coisa para resgatar? Não necessariamente. Ele pode ter pedido uma missão para os terráqueos. Vocês viram que eu não falei humanidade? Porque ele interage no mundo que ele está encarnado. Ele tem uma missão com a humanidade. Mentira. Ele tem uma missão com os terráqueos. Ele está na Terra. Quem tem uma missão com uma humanidade com vários lugares? A gente chama aqui, ó, de espíritos crísticos que já estão aqui, ó, que saem dos mundos celestes e vai interagir. Quem tem uma missão com a humanidade? Os espíritos que ficam no sol fazendo o quê? O que os espíritos ficam fazendo no sol? Nunca ouviu falar que o sol tem espíritos? Nunca ouviu falar, né? Questão 189 do livro dos espíritos. O Sol é uma estrela onde os espíritos do mundo celeste se reúnem para orar, vibrar, para que a Terra consiga mudar, consiga se regenerar. Então, esse sim interfere na humanidade. Na Terra, interfere na Terra. Então, nós temos essas condições e os nossos centros bioenergéticos vai agir. Aqui ele tem uma vida quase inativa, aqui ele tem uma vida superativa e aqui ele tem uma vida ativa e produtiva. Ativa e produtiva. Que produtividade? Responsabilidade. Ele se sente responsável por ele e por outras pessoas. Auxiliam a subir na vida, a encontrar um caminho. Qual é a regra que Jesus deixou para que a gente chegue aqui, nesses mundos celestes? Qual foi a escadinha que Jesus trouxe? Ele trouxe a seguinte escadinha. Ele deixou 2 mandamentos. 2 mandamentos. O primeiro mandamento, que amasse a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, olha lá o centro trino, com toda a força do seu entendimento, com toda a força da sua inteligência e com toda a força do seu espírito. Toda a força da sua sabedoria, que a sabedoria é o espírito. Ó Jesus mostrando que o centro coronário é trino. Amar a Deus sobre toda essa coisa, acima de tudo e qualquer coisa. Então, qual é seu ator predileto? É. Brasileiro? Richard Gere. Quem? Richard Gere. Richard Gere. Quando ela diz assim, eu amo, eu adoro Richard Gere, ela está desrespeitando o primeiro mandamento de Jesus. Porque a gente só pode amar a Deus. Você gosta dele, você admira ele, você tem até uma paixão por ele, que é diferente de amor. Mas não pode amar. Não nesse sentido. Só a Deus nós podemos fazer isso. Quando eu aprendi isso, quando eu cheguei na doutrina espírita, eu mudei toda a minha estrutura de como eu me referia aos meus atores ou poetismos diferentes. Eu dizia assim, eu amo de paixão Flor Bela Espanca. Vocês têm ideia de quem é Flor Bela Espanca? Uma poetisa portuguesa maravilhosa. Então agora eu digo assim, eu gosto, eu admiro demais Flor Bela Espanca. Entendeu? Segundo mandamento de Jesus,
Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Como seu eu. Amar o próximo como seu eu. Para a gente amar o próximo como eu, o meu eu precisa ter uma imagem muito boa e uma autoestima muito boa, porque se eu não tiver essa autoestima muito boa e essa imagem muito boa, eu levo um amor ao próximo muito negativo, cheio de vícios, cheio de pessimismo, de intolerância, de estresse, de irritabilidade, de vingança por aí afora. Então, ele sabia disso. Então, ele faz uma ressalva aqui. Tenha um modelo para saber como amar o próximo. Amai o próximo como eu vos amei. Então, o nosso modelo é Jesus. Kardec vai perguntar para os guias da humanidade qual modelo, qual ser, qual homem que nós devemos ter como guia e modelo. E a resposta tem duas. No livro dos Espíritos é maravilhoso. Gente, eu sou apaixonada, tá? Eu sou apaixonada, então eu não me use como referência, porque eu sou apaixonada. Mas no livro dos Espíritos tem duas perguntas com resposta curtíssimas do Espírito. Uma é sobre onde que estava a lei de Deus, na consciência do homem. Na consciência, é curta. Mas quem nós devemos servir de guia e modelo, eles são maravilhosos. Jesus. E Jesus já tinha dito há 2023 anos, ame o próximo, 2 mandamentos eu vos dou, 2 mandamentos eu vos deixo. Como nós temos uma tendência moral negativa ainda, tenha um guia e modelo, ame como eu vos amei. 2023 anos ele já tinha dito que ele era o guia e o modelo. Então, quando você vai amar o próximo, você tem que olhar para ele e pensar, eu estou diante de Jesus. Eu falaria o que eu vou falar para ele agora, se eu estivesse bem de Jesus? De forma alguma, não é? Então, a gente vai mudando, nós vamos ficando mais o quê? Com mais ética e com mais moral. E nós estamos fazendo o quê? Subindo um degrauzinho para chegar aqui, nos mundos celestes. Saindo da categoria de espíritos imperfeitos, se mantendo na categoria dos espíritos bons e subindo a escala dos espíritos bons para chegarmos na primeira ordem, que são os espíritos puros, porque aqui são os puros mesmo. Lembra que Jesus disse que tinha que ter uma roupagem? E aí, como ele sabe que isso daqui é muito difícil, porque qual é a característica número 1 do homem? Qual é a característica número 1 do homem, no homem material? Não obedecer mandamentos, não obedecer regras. Como é que a gente faz com os nossos filhos? O que é que eles querem? Gente, bem não. Na época que eu tive filhos era mais fácil de educar, tá? Agora não é tão fácil não, porque hoje nós tínhamos menos recursos. Então, quando você ouvir alguém falar para você em relação ao seu filho, antigamente que era bom, a gente fazia assim, fazia assado, e agora é uma geração de mimimi, vocês são muito cheios de florzinha com os filhos, esqueça, tá? Essa é uma pessoa revoltada com o tempo dela. Antigamente não era bom, antigamente nós tínhamos menos recursos, menos facilidade das coisas. Nós tínhamos tantas dificuldades que se você tivesse uma doença séria ou genética ou coisa parecida, para você chegar a uma solução, você levava muito tempo. Porque você tinha que vencer muitas dificuldades. Saúde toda paga, não existia convênio, então você tinha que dar um jeito de reservar, fazer um pé de meia, e as famílias muito pobres não conseguiam mal se alimentar. Imagina que ela ia ter um pé de meia para saúde. Então, uma criança hoje nasce surda ou fica surda por um acidente de percurso, rapidamente é resolvido o problema dela.
com implante de cóclea. Em alguns lugares, eu tenho acompanhado uma pesquisa, em Israel já se tentando fazer, inclusive, o transplante do ouvido médio total nas pessoas. E ela ficaria surda a vida inteira, porque ela não tinha esse recurso. Se uma pessoa nascesse com uma doença, lúpus, espondilite, ou qualquer doença genética, ela ia viver com isso a vida inteira, sem nenhum recurso de amenização. Hoje, nós, se não tem cura, a gente consegue amenizar. Então, antigamente não era bom, nós estávamos no período selvagem. Antigamente, a gente tinha menos recursos, menos conhecimento, menos entendimento, e por causa disso, a gente educava como sabia. Hoje nós sabemos mais, hoje nós temos mais. Não significa que não tem erro? Claro que tem erro, muitos erros. Não significa que estamos equivocando? Significa sim, mas significa que nós temos mais recursos. Jesus, sabendo que a gente não obedeceria a regras tão fácil, ele deu uma escalinha. A primeira escala é a aceitação. A aceitação. Eu preciso aceitar que estou encarnado, eu aceito que estou encarnado, e eu entro em ação para fazer o quê? A minha missão para chegar aqui. Então, esse é o nosso primeiro passo. Aceitar que está encarnado. Depois a gente tem que compreender. Compreender o quê? Compreender que já está encarnado? Não, a gente já sabe que está encarnado. Compreender quem está encarnado conosco. A família que nós vamos colocar. Quem vai chegar e quem vai chegar. Certo? Então, a gente tem que compreender diante do nosso passeio. Aí sim a gente chega no perdão. Perdão que Pedro perguntou para Jesus se podia ser 7 vezes, né? E Jesus disse que era 7 vezes, 7 vezes. Então, não é 7 vezes. Porque você acha que Pedro, por que Pedro perguntou 7 vezes? Ele achou que ele estava sendo magnânimo em dizer para Jesus, eu posso perdoar 7 vezes? Porque era a tradição do seu povo perdoar 3 vezes. Então, ele estava dando uma escala altíssima, e Jesus disse que é o infinito. Depois do perdão, a amizade. Então, nós vamos aprender a ser amigos. Por que a amizade? Jesus disse assim, eu vos tendes aprendido que sois servos. Eu vos tenho chamado de amigo. E não existe amor maior que esse, do que o amor de um amigo, principalmente quando vai dar a vida e Jesus deu a vida, para que a gente entendesse o que era amizade. E um dia, muito, daqui trilhões de anos, nós vamos chegar na escala máxima de Jesus, que é o amor. O amor é um conjunto de todas as virtudes. Nós ainda não temos todo esse conjunto. Nós temos uma peça ou outra, quebra-cabeça. Jesus deu a vida para a gente. E a gente nasce com um tempo de vida. E enquanto a gente está nesse tempo de vida, a gente troca a nossa vida por alguma coisa. Então, pense bem com o que você está trocando a sua vida. Quando a gente vai para o trabalho, quando a gente fica 8 horas no trabalho, a gente está trocando o nosso tempo, a nossa vida. Então, trate de trocar com sabedoria, com aceitação, com compreensão, com perdão, com amor, com amizade, com amor e perdão, com amizade. Tenta a sabedoria, porque esse tempo de alegria ele vai escoar, ele vai acabar. Quando ele termina, a gente diz assim, fulano morreu hoje. Ele não morreu hoje, criatura de Deus. Nós não morremos no dia da nossa morte. Nós morremos no exato momento que a gente deu o primeiro choro. No exato momento que a gente deu o primeiro choro, a ampulheta do tempo da nossa vida está correndo. Está correndo. No dia da nossa morte, é a última alheninha. Tem uma música muito antiga que eu gosto muito,
e que fala essa realidade de Moacir Franco. Se eu não estiver enganada, a música se chama Piedade. Fala assim, eu nasci em Nova York, outros tantos em Paris, e a música vai escrevendo toda a felicidade passou por mim, eu vivi, ele faz toda uma história. Aí tem um refrão no meio dessa música onde ele diz assim, e na verdade, minha amiga, a gente só vive 9 meses, porque o resto a gente morre. E essa é a grande verdade. A gente está na erraticidade espiritual, a gente tem a vida plena na erraticidade espiritual. Na erraticidade física, nós temos um tempo. Está escrito no número da nossa senha, que momento que nós vamos voltar para casa. Está escrito aqui em cima. Então, nós temos um tempo. Algumas pessoas burlam esse tempo. Nós já sabemos que ele vai pela porta errada, pela porta do suicídio. Então, a gente precisa orar por essas pessoas, porque ele burla esse tempo. E tem algumas pessoas que não burlam esse tempo pela porta errada, mas ele valoriza de tal maneira o seu instrumento físico, o seu eu, a sua personalidade, para agir no mundo físico e agir no mundo espiritual, que parece que ele tem mais tempo do que as outras pessoas. Parece que ele não envelhece, parece que ele não tem dores, parece que ele não sofre. Mas, na verdade, ele só tem uma imensa responsabilidade e está valorizando imensamente o tempo dele e entendendo a responsabilidade e a missão dele. Então, a mensagem que eu quis trazer hoje é essa. Qual é o meu papel? O que eu estou fazendo para eu, e somente eu, subir a escada no plano de individualidade de subir aqui. A gente não leva ninguém, a gente não carrega ninguém. Jesus mostrou que é cada um a sua cruz. Então, como é que eu estou carregando a minha cruz? Como é que eu estou fazendo isso? Como é que eu estou aceitando, compreendendo, perdoando e criando amizades? Para que todos consigam fazer a mesma coisa e chegar nos mundos celestes. Como que eu interajo com o mundo físico e com o mundo espiritual? O que eu sou? Um portal de luz, a candeia que ilumina, ou eu estou escondida dentro de volta? Então, essa é a nossa grande responsabilidade. Esse é o grande ensinamento de Jesus. Esse tema hoje, ele foi baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, as grandes moradas do Evangelho. No livro dos Espíritos, a escala 100, como é que a gente sai do mundo, e também todas as ações, desde da consciência, do guia e modelo, tudo se encaminha, os espíritos que trabalham pela humanidade, praticamente tudo que eu falei aqui está aqui no livro dos Espíritos. Eu falei da mediunidade, que está aqui no livro dos Médiuns. Eu falei do perispírito, que está aqui nesse livro. Tudo sobre o perispírito, uma enciclopédia sobre o perispírito e a grande responsabilidade também. E, claro, o problema do ser do vestígio de amor, de Leon Denis. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é um livro de cabeceira para todos nós que queremos aprender essa responsabilidade, aprender essa regra que Jesus espero que tenha satisfeito. Se não satisfeito, claro que eu tenho que melhorar no meu próximo. E para os amigos da internet também, espero que tenham gostado. Tenham um bom dia a todos, muita paz e muita responsabilidade para cada um. Muito obrigada. Opa, agora, a gente agradece a Sônia, né, pela palestra, e passar o recadinho, dia 11 de novembro, né, desse mês agora, vai ter a festa da família, que a Casa da Criança do Fornecedor vai promover, que vai ser aqui no Grêmio Parque Itália, aqui embaixo. Então, quem quiser vir, festejar, ter comida, bebida, brincadeira para as crianças, vai ser um dia bastante agradável. Bom?
Então é isso, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecer novamente por esse momento, por tudo aquilo que pudemos ouvir e nos sirva de aprendizado para a nossa reflexão e para a nossa tomada de consciência, para o nosso melhoramento. Que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos inspirando, nos auxiliando nos nossos passos, para que possamos crescer e nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos que também nos acompanham pela internet e que nós possamos nos reunir novamente no próximo domingo, numa próxima palestra. Obrigado, tchau, tchau. Bom retorno aos seus lares.